estamos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade então à nossa aula e os nossos estudos de História do Direito. Hoje nós estaremos com a temática Cultura, Federalismo na trajetória constitucional brasileira. Esse texto que eu indiquei para vocês é um texto que eu trago de dois professores que produziram uma caminhada sobre as constituições brasileiras. Então eles trazem para nós aqui uma discussão relacionada ao federalismo dessas constituições. Eu estou tratando aqui do professor Sidney Soares Filho e do professor Marcelo Dias Ponte, que são os autores deste texto ao qual estarei trabalhando com vocês aqui. Faço a indicação a todos vocês que façam a leitura do texto, e aí eu acredito que o aproveitamento ele é muito maior, porque no texto você tem todos os detalhes, as minúcias que são apresentadas dentro desse contexto. Assim, o rendimento, ele é muito maior devido aos aspectos detalhados que nós temos dentro desse texto. Então, eu peço a vocês que agora vamos acompanhar então os nossos slides que foram preparados para nós então discutirmos alguns dos aspectos importantes desse texto. Vamos ao nosso primeiro slide. A história constitucional brasileira pode ser analisada sobre diversos aspectos. É comum fazermos esse estudo tomando como base alguns acontecimentos marcantes na conjuntura de um país para que a compreensão seja avaliada dentro de um determinado contexto, ou ainda excluída dentro de determinado período. Não se enquadra nos tópicos a serem explorados em um determinado trabalho. Desse modo, ao fazermos o estudo sobre o federalismo e a cultura no constitucionalismo brasileiro, deixamos de lado todo o período colonial até a nossa independência, em virtude de não possuirmos legislação constitucional própria na referida época. Para discutirmos então esse momento, é necessário que nós façamos então esse acompanhamento histórico, as mudanças que ocorrem dentro desse processo. O nosso percurso é um percurso de exploração passamos para a colônia, de colônia passamos para o império, que vai, em outras palavras, trazer regras, normas, aspectos jurídicos vindos de Portugal. Assim, nós teremos a nossa identidade própria, em termos jurídicos, em meados do processo de composição da República. E baseado nessa estrutura, nós vamos perceber que as mudanças serão muito mais fortes. Mas nós estaremos caminhando diante desse percurso para fazermos alguns apontamentos relacionados a esses aspectos, a essas mudanças que vão trazer para nós essa discussão um tanto quanto mais aprofundada. Vamos ao nosso próximo slide. Logo após conquistar sua independência, uma das primeiras medidas tomadas pelo então Império Brasileiro foi de possuir sua legislação própria, principalmente no que diz respeito à elaboração da primeira Constituição. A Assembleia Constituinte de 1823 esboçou um projeto de Constituição para o nosso país. Foi dissolvida pelo Imperador, tendo este outorgado nossa primeira Carta Constitucional em 1824. Antes, porém, adianta-se uma particularidade da gênese do federalismo brasileiro, no qual, segundo Bonavides, já nasceu enfermo e cresceu raquítico, eivado de contradições e impurezas centralizadas, que lhes desfiguram a imagem. Um federalismo açoitado, de ameaças autocráticas e unitárias, geradoras de injustiças e ressentimentos. A primeira Constituição brasileira caracterizou-se por sua plástica, ou seja,
sua adequação nas condições econômicas, políticas e sociais da época, que fizeram com que a mesma tivesse longo período de vigência, praticamente sem sofrer emendas. O momento histórico de um Estado que acabara de surgir e buscando se autoafirmar como nação independente, fizeram com que os regimes monárquicos e a concentração do poder em nosso país mantivesse a unidade de integridade territorial e fossem considerados os objetivos mais almejados naquele momento. Nesse sentido, nós podemos perceber que essas mudanças foram as mais fortes. O contexto histórico nos traz essas características, essas peculiaridades, como mesmo o autor Bonavides nos traz aí. Então, surge uma nação que, ao mesmo tempo, diante das próprias contradições, já demonstra as suas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, ela se constrói. Assim, grande parte dos processos constitucionais, no decorrer da nossa história, vão acontecendo diante dessa mesma realidade, dessa mesma caracterização. Das dificuldades vão acontecendo a nação brasileira. Vamos ao nosso próximo slide. A Constituição de 1891, a primeira da nossa República e que veio acoplada ao regime federativo, já introduziu alguns dispositivos relativos à cultura ou às atividades correlatas no que diz respeito à propriedade intelectual e à proteção do patrimônio. Como veremos mais adiante. Primeiramente, o legislador da época, ao regulamentar algumas atribuições do Congresso, mas fazendo ressalva no artigo 35, que essa atribuição não era privativa. Dentre os parágrafos, encontramos o segundo, que assim disciplinava: animar no país o desenvolvimento das letras, das artes, ciências, bem como a irrigação da agricultura, a indústria e o comércio, sem privilégios que tolham a ação dos governos locais. Observamos, com a leitura do parágrafo, em referência que o incentivo constitucional à produção artística e literária não foi pontual. Tem o mesmo tratado do assunto de modo bastante generalizado, inserindo tais temas a outros bastante diversos como agricultura, indústria e comércio. Nesse sentido, a gente pode perceber que a diversidade começa a aparecer e alguns pontos de valorização também dentro dos princípios. Aí a gente está falando da Constituição de 1891, que vai trazer esses critérios, que vai trazer essas características e, em outras palavras, valorizando diversas áreas que elas passam a ser importantes, tanto quanto o comércio, quanto a economia, mas também áreas como a arte, como a ciência, que elas vão, em outras palavras, contribuir com o processo de desenvolvimento. Assim podemos perceber que essa amplitude ela vai tomando um formato diferenciado. E esse formato vai se constituindo com o processo histórico do Brasil. Vamos adiante. A mudança de um regime monárquico para um republicano, diga-se de passagem, sem que houvesse revoltas de largas proporções em sua transição, a mudança do Estado unitário para que fosse adotado o sistema federativo alteraria consideravelmente a estrutura do Estado brasileiro. Toda a unidade e integridade territorial conquistada e mantida no Império haveria de ser preservada. A manutenção da unidade e integridade territoriais eram, na época, os principais objetivos do Império, necessitando de uma forte atuação na época do imperador, para que não ocorresse no Brasil o que aconteceu com a América Espanhola. O governo energético para manter um país extenso era uma necessidade já inclusive descrita pelos autores federalistas, pois caso contrário não seria possível manter tal união.
A abolição da escravatura, fato esse que também foi significativo para as mudanças na economia e estrutura social do país, um ano antes da proclamação, também foi um acontecimento de extrema relevância na história política e social do país, mas que foi esquecido pelos legisladores à época. As mudanças eram intensas. O processo econômico faz com que uma pressão ocorra e essa pressão ela vai se transcrever através da mudança. Assim, o processo federativo vai trazer novas perspectivas a um país que era tradicionalmente constituído como as referências europeias através do processo monárquico. Vamos observar que essas mudanças, obviamente, elas vão ter um conceito de pensamentos iluministas que se desenvolviam na Europa e vão ser trazidos para o Brasil. Vão se concretizando, vão se estruturando dentro desse cenário e fazendo com que essas influências ocorram diante desse novo contexto construído no Brasil. Vamos adiante. O desenvolvimento nacional foi ainda mais limitada nos primeiros anos da nossa federação, em decorrência da República Café com Leite, cujo poder era alternado por governantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esse fato político, de extrema relevância para a nossa história, causou reflexo direto no sistema federativo, uma vez que esse conchavo entre os dois estados demonstrava de maneira clara os interesses das elites políticas locais, deixando em segundo plano o desenvolvimento da nação como um todo. Assim, a citada unidade, como um dos pilares do federalismo, inexistia, comprometendo a diversidade no sentido mais amplo que se possa imaginar de nossa vasta dimensão territorial. Diversidade de clima, culturas, hábitos, que geram problemas de natureza local, que eram desconhecidos ou desprezados pelos governantes. Esse processo da centralização que ocorre, que nós temos claro isso na história também, a política café com leite, ela vai trazer para nós essa referência de dois espaços, como citado no texto, que passam a se tornar os pontos mais relevantes do Brasil, sendo que o esquecimento de toda a extensão territorial também vai ser um grande problema para essa estrutura, porque ela existe, ela não pode ser ignorada, mas ao mesmo tempo esse olhar não era destinado a essas áreas, principalmente pela prevalência desses dois estados, que tinham relevância muito importante no aspecto político. Consequentemente, tratamos também do universo econômico. Vamos adiante. No anteprojeto da Constituição de 1934, elaborada pela comissão nomeada pelo chefe do governo provisório através do decreto 21.402, de 14 de 5 de 1932, artigo 34, dispunha que a iniciativa das leis pertence. 2 pontos. Importante salientar que o anteprojeto destinava um título próprio. Título 11º. Destinada à cultura e ao ensino. Cabe aqui destacar que o artigo 111, que assim estava descrito. Artigo 111. São livres a arte, a ciência e o ensino. Inciso 1º. Incumbe à União, aos Estados, aos municípios, dar-lhe proteção e fornecer-lhe o desenvolvimento. Inciso 2º. Gozam do amparo da solitude dos poderes públicos, dos monumentos artísticos, bem como os históricos e os naturais. Inciso 3º. Cabe à União impedir a imigração do patrimônio artístico nacional. Felizmente, o poder conferido às associações culturais existentes à época e devidamente reconhecidos pelo governo federal para propor o projeto de lei
não passam do anteprojeto, uma vez que essas não tiveram na promulgação do texto oficial tal legitimidade. A preocupação, nós percebemos que ela existe nas intenções, porém a efetividade da composição da norma e a aceitação da norma e a legitimação da norma, ela não foi conferida aos seus processos finais. Portanto, nesse contexto, nós percebemos que existe a intenção, porém a dificuldade da normatização desse processo ele passou a ser grande diante desse contexto. Uma das questões, né, que vão ser vistas, principalmente nessa Constituição de 1934. Então, é uma das relações aqui que vão aparecer. Vamos adiante. O momento político da década de 1930, conhecido como Estado Novo, apesar de configurar como um momento de extrema centralização político-administrativa com Getúlio Vargas no poder, foi na mesma época um período de desenvolvimento da indústria cultural. Enquanto o texto constitucional de 1937, o legislador extirpou até mesmo as palavras federação ao limitar-se em dizer que o Brasil é uma república, logo em seu artigo 1º. Nesse mesmo período, foi o momento em que surgem legislações específicas à proteção do patrimônio cultural, com destaque para o anteprojeto da criação do SPAN, Serviço de Patrimônio Artístico Nacional, e a criação do Conselho Nacional de Cultura, CNC. Nesse período, o rádio eclodia como meio de comunicação. As pessoas que dele tornaram posteriormente grandes personalidades da cultura do país, como Mário Lago, Caú Peixoto. Não somente ao rádio, mas o cinema também ganhou popularidade num período ditatorial. As mudanças vão ocorrendo, diversos outros fatores vão aparecendo, e aí a gente está tratando basicamente de um outro fator que vai compor esse cenário, que é o fator comunicação. Claro, não podemos comparar a comunicação de 1930 com a comunicação de 2020. Sem dúvida nenhuma, elas são diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, começa a surgir esse cenário. Então, as informações, o que antes eram restritas a determinadas localidades, elas passam a ter um universo um pouco maior. Portanto, as informações elas contemplam também os processos críticos e análises diante desse cenário que se constitui entre a política, a economia, a cultura, a educação e uma série de outros fatores que vão ser relevantes diante desse processo, dessas discussões, desse momento relacionado à década de 30. Vamos adiante. A Constituição de 1937, chamada de Polaca, por ter sido inspirada nos moldes da Constituição polonesa, teve menos de 10 anos de vigência. Naquele período, o mundo estava sob atenção por conta da Segunda Guerra Mundial, que duraria alguns anos. A criação do Conselho Nacional de Cultura, em 1938, com diversas atribuições, mas sem poder de deliberação, com viés meramente consultivo, que depende da sua atuação, poder-se-ia ou não pensar na criação de um Departamento Nacional de Cultura, como dissera o então ministro Gustavo Capanema ao presidente Getúlio Vargas. Na Constituição de 1937, os dispositivos referentes à cultura vinham associados ao da educação. O artigo 128 foi procódigo em considerar dever do Estado contribuir direta e indiretamente para o seu estímulo, como se percebe na transcrição do citado dispositivo. Artigo 128. A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e às associações ou às pessoas coletivas públicas e particulares. É dever do Estado contribuir, direta e indiretamente, para o estímulo e o desenvolvimento de umas ou de outras, favorecendo
ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino. A gente começa a perceber que nesse momento aqui, que tratamos de 1937, percebemos então que a educação, a cultura, elas passam a vigorar em uma efervescência muito grande, começa a tomar um espaço. Assim, o processo crítico, obviamente, ele começa a acontecer também. Quando tratamos do ensino, principalmente o ensino superior, essa efervescência ela começa a ser mais forte. Ela começa a ter uma intenção maior diante da realidade da participação popular no universo da política. Assim, todas essas mudanças, elas vão trazendo essas pequenas aberturas de participação e concepção de grupos que vão começar a surgir no pensar a política, no participar da política. Assim, poderia dizer para vocês que esse é um contexto também que faz parte dessa formação. Vamos ao nosso próximo slide. A redemocratização brasileira, com o fim da Era Vargas e o advento da Constituição de 1946, fez com que viéssemos uma maior descentralização no país, em comparação à Constituição de 1937. Nesse período, o legislador deu ênfase à questão regional e ao desenvolvimentista. Houve uma preocupação em tratar das disparidades sociais e regionais existentes, como assevera Berkovits. Sobre a vigência dessa Constituição na década de 1950, que a questão regional ganhou importância no debate político nacional, com a concepção de que a atuação estatal e o planejamento eram elementos essenciais para o desenvolvimento, de acordo com as diretrizes elaboradas pela recém-criada CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Desde então, todas as constituições brasileiras têm a preocupação de tentar consagrar instrumentos para a superação das desigualdades regionais. Diante dessa realidade, a gente pode perceber que o cenário ele vai se modificando. A cada momento você vai ter fatores que vão contribuir para essa mudança, para essa nova forma de pensar. Então, as estruturas, as instituições, os estados, todas elas vão crescendo e vão tomando formatos diferentes. Portanto, quando falamos em um processo federativo, a cada momento ele vai se tornando um formato mais claro, mais objetivo dentro desse cenário. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Em decorrência do regime militar, fruto do golpe de 1964, qualquer espécie de manifestação que fosse de encontro com os ideais daquela realidade conjuntural culminava na prisão, tortura ou qualquer outro tipo de punição em desfavor daqueles que, direta ou indiretamente, se pronunciasse com ideias contrárias às do governo. Entretanto, se por um lado houvesse certa castração da liberdade artística e cultural, ou mesmo de pensamento, que levou políticos e artistas a serem exilados em outros países. Foi uma época na qual uma considerável parcela desses artistas, a exemplo de Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, elaborassem as mais belas canções de modo a divulgá-las através de mensagem subliminar às pessoas em decorrência da censura da época. Mecanismos que começam a surgir, estruturas novas que começam a surgir, portanto, nesse sentido que a gente está tratando aqui, que é um momento referente à ditadura militar, obviamente, o processo cultural ele não teve um espaço tão amplo. Se nós estamos falando de um processo de uma análise crítica, de uma estrutura crítica sobre o contexto do governo, e isso não se permitia, você tem toda uma relação de uma cultura, por exemplo, que ela fica, de certa forma, tímida, e ao mesmo tempo a sua exposição com severas punições, principalmente com a estrutura de governo.
Assim nós podemos dizer que esse contexto dessas primeiras constituições, elas são extremamente importantes porque fazem com que nós consigamos pensar de forma diferenciada como foi esse processo, as mudanças que vão ocorrer. É certo que discutir essa questão, por exemplo, do processo de federalização é um processo muito importante. Nós percebemos que em alguns momentos da história não foi essa relação que se teve como mais importante, mas nós precisamos entender que a composição de uma nação é o processo da federalização e da importância, né, de todos esses espaços, de todos esses territórios, de todas essas pessoas, de todas as culturas que fazem parte de uma estrutura maior. Assim, o texto, então, ele vai se ampliando diante dessas discussões, ele vai trazendo diversos critérios, chegando também à Constituição de 1988, que vai, em outras palavras, decorrer, né, do processo da contemporaneidade, ou seja, das composições que nós temos na atualidade sobre a nossa Constituição. Espero que tenha contribuído com vocês, agradeço a todos por esse espaço que tivemos juntos aqui e a todos bons estudos.